Saudações, penalistas de plantão! Está no ar, no YouTube, Penal na Veia, um canal que vai falar sobre direito penal, processo penal, criminologia e tudo aquilo que envolve essa questão da aplicação do crime, da pena, da sociedade como um todo. Sejam bem-vindos, entrem aqui na nossa sala de aula, curtam, compartilhem, compareçam a qualquer hora no YouTube. Se não gostarem, chamem a sogra e os inimigos para assistirem. Se gostarem, continuem no canal e chamem todas as pessoas que vocês gostam para poder falar sobre tudo isso e mais um pouco comigo, seu grande amigo, o Elton Roberto, diretamente da nossa sala de aula. E vamos à nossa aulinha de assunto de hoje. E vamos para uma coisa que todo mundo pergunta. Um cidadão, Tiago, por exemplo, que está ali nos filmando, comete um crime de estupro de uma senhora de 95 anos tetraplégica. Até porque vamos aprender aqui no nosso programa que bagaceira só presta grande. Aí o camarada comete esse crime. Ó, Tiagão, estuprou uma velhinha de 95 anos tetraplégica e ainda vai ter um advogado que vai defendê-lo? Aí a pergunta é, a defesa é um direito, é uma garantia ou é um dever no processo, no Estado ou para o acusado? O que vocês acham? Pensando, 3, 2, 1. O que é a ampla defesa no processo que está garantida na Constituição Federal? Todo e qualquer acusado tem, na verdade, a garantia da ampla defesa. E o Tiago, que estuprou a senhora de 95 anos, tetraplégica, vai ter direito à ampla defesa? Sim. Por quê? Porque se ele não contratar um advogado, o que acontece? O Estado vai ter que nomear um defensor para ele. Logo, não existe processo sem defesa. Aí vem aquela história. E se esse advogado que ele contratou não exercitar a defesa a contento? Por exemplo, ele é acusado de um crime de homicídio, vai para o dia do júri. E aí o promotor, com 2h30, faz uma acusação violenta, aquela violenta. Ele é o bandido, ele é isso, ele é aquilo. Puxa aqui o Tiago, quando tinha 5 anos de idade, puxava rabo de gato, né? Pegava perna de grilo, assava formiga, comia barata e agora matou e estuprou a velhinha de 95 anos. Tiago contrata um advogado. E aí, na hora de fazer a defesa, o juiz diz, a defesa tem a palavra. O advogado do Tiago se levanta. Ah, todo mundo esperando o que ele vai dizer. O advogado diz a seguinte célebre frase: Tiago é inocente. E senta. E você, se fosse juiz dessa causa, o que falaria, o que faria, além de olhar para o Tiago e dizer, Tiago, tu ó, hein, Tiago? O que você faria? O correto é declarar o réu indefeso. Por quê? Porque a ampla defesa, na verdade, não é um direito do acusado, e sim uma garantia do Estado democrático, do direito do processo. A ampla defesa faz parte de uma garantia do acusado que nem ele pode abrir mão. Logo, é dever do Estado fazer com que o acusado tenha uma defesa eficiente. E por isso, vamos parar aquela besteira que as pessoas falam, olha, cometeu um crime, tem um advogado que vai defender. Tem que ter um advogado para defender, seja ele particular, seja ele público através da defensoria. Por quê? Porque sem a defesa não existe a possibilidade de processo, não existe a possibilidade de condenação, não existe a possibilidade nenhuma de se realizar aquilo que nós chamamos de um processo que está dentro do devido processo legal. Então vamos tratar isso de maneira muito clara. A ampla defesa no processo, ela é uma garantia do acusado que ele sequer pode abrir mão. Não é um direito, porque direito ele poderia abrir mão e dizer, eu não quero ser defendido. Ou contratar qualquer advogado, esse advogado não defendê-lo e o juiz não fazer nada. Também não pode. Por uma vez que, se ele não for bem defendido, e aí o bem defendido significa se ele estiver indefeso, tecnicamente indefeso, o juiz deve entrar nessa relação de contratação entre cliente e advogado e dizer, ó, Tiago, você não tem advogado e eu vou nomear um para você, para que no próximo júri, para que no próximo processo você seja efetivamente defendido. Então a ampla defesa significa o quê? Significa que você tem que ter um advogado que vai defendê-lo. Agora tem aquela história, o pessoal pergunta assim, não quer dizer então que todo advogado tem que dizer que o réu é inocente? Não confundam uma coisa com outra, né? A forma de defesa, a estratégia de defesa e a tese de defesa, elas são de escolha entre acusado e a sua defesa técnica.
Agora, que ele tem que ter uma defesa, isso ele tem que ter sempre. Então, não confunda uma coisa com outra. Então, toda vez que vocês tiverem assim, um crime assim bárbaro, hediondo, e se perguntarem, e ainda vai ter um advogado de defesa para ele? Vai, porque é condição precípua, é condição sine qua non para a validade do processo que todo e qualquer acusado deva ser defendido. E por quê? Porque estar no processo, estar na condição de réu, não é uma escolha do acusado. Por exemplo, vamos supor que o Thiago queira confessar o crime e dizer, fui eu quero já receber minha pena. Ele pode fazer isso? Resposta, não. Ele não pode fazer isso. Por que não pode fazer isso? Porque o processo não é escolha dele. Ele tem que estar nessa relação processual por imposição do Estado. Por isso que o Estado também terá a obrigação de garantir a ele que ele tenha uma defesa. Defesa que seja eficiente e que possa comprovar que ao final do processo o réu teve acusação, teve defesa e teve uma sentença que possa parecer próxima à justiça. Então, pessoal, essa foi a primeira ideia, a primeira ligação nossa sobre o nosso canal, sobre o que nós vamos ver aqui, sobre alguns mitos, né, que as pessoas falam. Eu tenho ou não direito a um advogado? Todos, na verdade, não é verdade, não é só um direito, é uma garantia do Estado, é um dever do Estado. E o próprio acusado, o Thiago não poderia abrir mão. Ele pode escolher não ter defensor? Não. Ele pode escolher não ser defendido? Também não. Então, significa que essa garantia da ampla defesa vai ser um princípio que vai ter que ser colocado como um dever do Estado e garantia do acusado que ele não pode abrir mão. Logo, vamos parar com essa bobagem, né? Fulano matou 50, estuprou 200, né? Fulano cometeu corrupção, fulano não sei o que lá. E vai ter um advogado de defesa? Vai ter que ter um advogado de defesa sempre, tá bom? Então, começa agora! E aí, daqui por diante, o nosso programa Penal na Veia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena demonstração do que vai ser o canal daqui pra frente, tá bom? Se tiverem gostado, curtam, compartilhem. Se não tiverem gostado, chamem a sogra e coloquem ela para assistir isso todos os dias em doses homeopáticas e 5 vezes ao dia, tá bom? Brigadão e vamos para a próxima aula que vai falar sobre pena. Por que punir? Como punir? Para que punir? Obrigado. Fui!